E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então nesse vídeo a gente vai fazer exemplos, tá? Ainda a gente não viu nenhuma técnica de integração, mas a gente vai fazer exemplos para calcular algumas integrais, tá? Na verdade eu fiz um vídeo mais longo e dividi em dois, né? Essa primeira parte, o que a gente vai fazer é aumentar um pouco a nossa tabela de integrais, né? Que eu já mostrei algumas integrais indefinidas, né? A gente vai começar aumentando um pouco essa tabela e depois a gente vai começar a fazer já exemplos de integrais indefinidas, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Bem, pessoal, então o vídeo de hoje vai ser para relembrar, né, algumas integrais indefinidas, né, e também fazer alguns exercícios, né, porque eu acho que é sempre bom fazer mais exercícios. Os últimos vídeos tiveram mais teoria do que exercício, e aí eu parei esse vídeo aqui só para fazer um pouco mais, né, de conta, digamos assim, tá bom? Então vamos primeiro relembrar algumas integrais que a gente já falou nas aulas passadas, quando eu falei de integral indefinida, tá? Então a maioria das coisas que estão aqui, nessa tabela, eu já falei antes, só que aí eu quero acrescentar algumas a mais, tá? Algumas integrais indefinidas a mais. Então a primeira e a segunda, na verdade, não é na verdade é uma regra, né? A integral de uma constante vezes f de x dx é igual a constante vezes a integral de f dx, né? O que a gente está dizendo aqui, a gente pode, né? A gente pode pegar uma constante multiplicando uma função dentro da integral e puxar a constante para fora da integral, coisa que também funciona, né? Tanto na derivada quanto no limite, né? A gente pode puxar uma constante para fora da derivada também do limite. A segunda diz que a integral da soma é a soma das integrais, tá? Isso também vale para subtração, é só usar... bem, eu já falei o porquê, tá? Agora eu quero chamar a atenção para um fato. A integral do produto não é o produto das integrais e nem a integral da divisão é a divisão... Não, a integral da divisão não é a divisão das integrais, tá? Então eu quero chamar essa atenção aí, porque alguns alunos às vezes acabam atrapalhando, tá? Bem, aí a integral de uma constante k dx é k vezes x mais uma constante c. Lembre que aqui a gente está falando de integral indefinida. E aí na integral indefinida sempre vai aparecer a constante c, tá bom? Porque a gente está aqui querendo achar a primitiva mais geral, coisa do tipo, tá? E claro, a integral de k dx, né, k sendo uma constante, é k vezes x, por quê? Mais uma constante, né? Porque a derivada de k vezes x é k, tá? E aí vale essa regra aqui de maneira mais geral, que até engloba a parte, a constante ali. A integral de x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante. Claro que aqui eu estou considerando o n diferente de menos 1, né? Porque senão estaria zerando o denominador, que seria um problema, tá? Aqui o n pode ser qualquer real diferente de menos 1, tá certo? Não é só para natural ou inteiro não, tá? Qualquer real diferente de menos 1. Bem, para o caso do n igual a menos 1, a gente acaba caindo nesse caso aqui, né? Porque se o n fosse menos 1, você estaria em 1 sobre x. E aí a gente sabe que a derivada do ln é 1 sobre x, tá? Mas a derivada, de maneira mais geral, a derivada do ln do módulo de x é 1 sobre x. Então a integral indefinida de 1 sobre x dx é igual a ln do módulo de x mais uma constante. E aqui está a função, né, mais, digamos assim, uma que tem uma propriedade super interessante dentro do cálculo, né, que é a função e elevado a x. A derivada da função e elevado a x é ela mesma. Então acaba que a integral indefinida de e elevado a x dx é igual a ela mesma, né, mais uma constante no caso. Porque a gente está trabalhando com integral indefinida, sempre aparece uma constante. E a integral de a elevado a x é igual a elevado a x sobre o ln de a mais uma constante, tá? E aí eu quero chamar a atenção que às vezes o pessoal atrapalha um pouco, é que a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes o ln de a, tá? Então a derivada, você vai multiplicar aqui a elevado a x vezes ln de a. Na integral vai aparecer a elevado a x sobre
o ln de A, tá bom? Isso aqui é um parênteses, tá? E aí a integral do seno de x é menos o cosseno mais uma constante, né? Claro, porque a derivada de menos o cosseno de x dá o seno. E aí outro parêntese também que o pessoal atrapalha, tá? A derivada do seno é o cosseno. A integral do seno é menos o cosseno, tá certo? Tá, lembra? Tá bom? Não atrapalha. A derivada do seno é o cosseno. A integral do seno é menos o cosseno. E aí a integral do cosseno de x dx é o seno de x mais uma constante. E aí eu chamo mais a atenção mais uma vez. A derivada do cosseno é menos o seno. E a integral do cosseno é o seno de x, tá? Não esqueça. E aí a gente sabe que a derivada da tangente de x é secante ao quadrado, então a integral de secante ao quadrado de x é igual a tangente, mais uma constante. Da mesma forma, a gente sabe que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, certo? A derivada da cotangente, né? A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, né? Passando o menos para o outro lado, né? Ou seja, passando esse menos aqui para o lado de cá, eu chego que aí, né? Aí eu consigo concluir fácil essa minha integral aqui. A integral de cossecante ao quadrado, né? A integral de cossecante ao quadrado é justamente o menos cotangente, tá? E aí a gente sabe que a derivada da secante é secante vezes tangente, então a integral de secante vezes tangente é secante de x mais uma constante, tá? Bem, tá aqui, eu estou botando várias tabelas, tá, pessoal? Mas assim, a gente sabendo a derivada, meio que a gente consegue lembrar da integral, tá? Bem, e aí vamos lá. A derivada da cossecante, não sei se vocês lembram, mas a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente, tá? Aí, mais uma vez, eu passando esse menos para o lado de cá, eu concluo que a integral do cossecante vezes cotangente é igual a menos cossecante, mais uma constante, tá? Bem, a gente sabe que a derivada do arctangente de x, que às vezes é denotado por tangente a menos 1, né? Não é isso? A arctangente às vezes é denotado, eu prefiro essa aqui do arc, tá? Arctangente. Tangente a menos 1 o livro do Stuart usa mais esse tangente a menos 1. Eu não gosto muito porque às vezes os alunos atrapalham, tá? Bem, a gente sabe que a derivada da arctangente é 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado mais 1. Logo, a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx é igual a arctangente de x mais uma constante. De maneira similar, a derivada do arcseno de x é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, a integral de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx é igual ao arcseno de x mais uma constante, tá bom? Bem, tá aí um monte de coisa e um monte de integrais, né? Uma tabela já bem maior do que a que eu tinha feito antes, né? Muitos já tinham falado, mas vamos fazer aqui alguns exemplos, tá? Tanto de integral indefinida quanto de integral definida, tá? Com integral definida a gente só tem que ter cuidado de ver se a função é contínua dentro do intervalo de integração, tá? Integral indefinida é mais tranquilo. Vejam. Vejam essa primeira, tá, pessoal? Eu vou botar aqui, escrevendo aqui embaixo, tá? Veja, eu estou aqui, integral do x vezes 1 mais 2x à quarta dx. Aí você pode pensar, porra, mas eu não tenho nenhuma regra de produto de integral. Tá, de integral do produto, né? Tá, não tem, mas nesse caso não precisa, né? Porque se eu passar esse x multiplicando, eu vou chegar na integral de x mais 2x à quinta, né? Concorda comigo? E integrar polinômio eu sei. Por que eu sei integrar polinômio? Porque aí eu uso aquela regra da integral de x elevado a n, né? Eu somo 1 na potência e divido por essa mesma potência. Por exemplo, qual é a integral de x? É x ao quadrado sobre 2. Mais 2 vezes, que é a integral de x à quinta? É x à sexta sobre 6, né? Eu somo 1 na potência, chego no 6 e essa mesma potência eu divido aqui. E não esqueçam de jeito nenhum da constante, tá, pessoal? E aí, claro, só para eu reduzir aqui aquela fração, vai ficar assim, né? X ao quadrado sobre 2
mais x à sexta sobre 3 mais uma constante, tá? Mesma coisa, pessoal, você pode olhar aqui e pensar, porra, não sei fazer isso aqui, tá 1 quadrado aí, tá 2 menos raiz quadrada de x, isso ao quadrado, eu não sei, é uma fórmula para integral do quadrado de uma função. Tá, mas não precisa de novo, porque veja só, eu vou expandir esse quadrado aqui, né, que dá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 4 menos 4 raiz de x, né? 2 vezes 2 dá 4, vezes menos raiz de x dá menos 4 raiz de x, mais o quadrado do segundo dx, tá? E aí o que acontece é o seguinte, eu posso olhar essa raiz quadrada, como x elevado a meio, né, pessoal? Mais x dx, tá? Isso é igual a quanto, né? A integral de 4 é 4x, porque isso é uma constante. E a integral de 4 vezes x elevado a meio é, vamos lá, então menos 4 vezes quem é a integral de x elevado a meio? A integral de x elevado a meio é x elevado a, eu vou fazer com calma, meio mais 1 sobre meio mais 1, certo? Estou fazendo com calma. Mas quem é a integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? Então aqui tem uma potência 1, então quando eu integro x elevado a 1 dá x elevado a 2 sobre 2, tá? Ok, mais uma constante, não esqueçam da constante. Então vamos só melhorar essa fração aqui. Meio mais 1 dá 3 meios, né? Então aqui dá 4x menos 4 vezes x elevado a 3 meios sobre 3 meios, tá, pessoal? Mais x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. E aqui, pessoal, olha, 3 meios está no denominador. Então, essa fraçãozinha aqui, essa fração, ela está no denominador. Então, eu posso passar ela multiplicando para o numerador, invertendo ela. Como assim, classe? Pô, veja, tem 3 meios no denominador, então posso passar ela multiplicando como 2 terços, tá? Eu inverto e passo ela para o numerador, tá? E aí o que acontece é que x elevado a 3 sobre 2 é a raiz quadrada de x ao cubo, né? O que está no numerador da potência fica aqui como potência de x, e o que está no denominador vai aqui para raiz quadrada, aqui tem um 2, né? Então precisa escrever porque é a raiz quadrada. Mais x ao quadrado sobre 2, mais uma constante c. E aí só para melhorar, 4x menos 4 vezes 2 dá 8, 3, raiz quadrada de x ao cubo, mais x ao quadrado sobre 2, mais uma constante c. Não esqueçam da constante. Aí vamos continuar. Essa daqui é simples, né, pessoal? Porque veja só, acho que essa daqui deve ser uma das mais simples, né? O 3 eu posso passar para fora da integral. A integral de veja, preste atenção que aqui está e elevado a u mais secante ao quadrado de u du, né? A letra que eu estou usando aqui para a variável de integração é o u, tá? Poderia ser qualquer uma, né? T, θ, o que viesse aqui, tá? E aí preste atenção, quem é a integral de e elevado a u? Du. É o e elevado a u mesmo, né? Essa função é linda e maravilhosa aqui no cálculo, tá? E quem é a integral de secante ao quadrado de u du? Né? A gente sabe que a derivada da tangente é secante ao quadrado, então a integral de secante ao quadrado é tangente, tá? Mais uma constante, e pronto, acabou. Acho que essa era mais fácil. Bem, essa daqui de baixo também é muito fácil. Vou até fazer ela aqui do lado, veja. Que é a integral de x ao quadrado, né? X ao quadrado eu somo mais 1 na potência e divido por essa mesma potência, então dá x ao cubo mais 3. Quem é a integral de 1? É x. Quem é a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1? Você pode olhar para essa expressão e pensar, caramba, que exemplo foi esse que a classe foi pegar? Tá? Mas lembra, a derivada da arctangente é justamente 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Então, lembrando aí, a gente não tem trabalho nenhum, né? Mais uma constante c. Deixa eu só conferir se eu escrevi a constante antes, né? Porque não pode esquecer, não.
Bem, talvez essa daqui seja o exemplo mais difícil, mas assim, nem é tão difícil, tá? É só porque a gente tem que usar um pouquinho de algumas regras da trigonometria. Deixa eu fazer aqui um rascunho para vocês lembrarem, tá? A fórmula fundamental, né, da trigonometria, na verdade a identidade fundamental é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Concorda comigo? Bem, se eu passo esse seno ao quadrado de x para o outro lado, tá? Isso aqui equivale, essa fórmula equivale a dizer que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Concorda comigo? Bem, espero que sim, né? Tá? Então, bem, aí eu olho para aqui, para essa expressão. Isso aqui, todas essas questões são questões do livro do Stuart, tá, pessoal? Eu estou seguindo o livro do Stuart, essas são questões, não são os exemplos, não, são as questões da sessão, né? Então vamos lá. Então, quando eu olho para essa questão aqui, bem, parece uma coisa meio complicada a expressão que está lá. Mas quando eu olho o denominador, eu bati o olho e pensei, não, isso aí é cosseno ao quadrado de x. Tá? E aí fica meio fácil, porque veja só, eu tenho aqui seno de x no numerador, e aí eu já vi que esse denominador nada mais é do que o cosseno ao quadrado de x. Tá certo? E aí o que acontece é o seguinte, olha, que eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pensar nisso como seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x, né? Não estou fazendo nada demais, porque no denominador está justamente cosseno vezes cosseno, né? Que é cosseno ao quadrado. E isso dx. Beleza? Mas veja o que é que dá. Essa primeira parte aqui é justamente a tangente de x. E essa segunda parte, 1 sobre cosseno, é a secante de x. 1 sobre cosseno é secante. Tá? E aí a gente sabe que a derivada da secante é justamente tangente vezes secante. Tá? Então isso aqui nada mais é a integral de tangente vezes secante nada mais é do que a secante de x. E não esqueçam mais uma constante, porque a gente está trabalhando com integral indefinida. Tá bom, pessoal? Ok. Então, claro, eu estou usando aqui, né, todas essas coisas aqui que a gente viu nessa tabela aqui de integrais, né, tipo, estou aqui, né, a integral de secante vezes tangente é secante, mais uma constante, e aí vai, tá? A gente usou muitas delas, tá? Bem, pessoal, então eu cortei o vídeo aqui, eu parei o vídeo no meio, tá? Na verdade, na edição eu cortei no meio porque o vídeo ficou bastante extenso, tá? E o próximo vídeo, que é a continuação imediata desse, a gente vai fazer exemplos, na verdade, para calcular integrais definidas, né? Nesse vídeo a gente falou sobre integrais indefinidas, e aí no próximo vídeo a gente vai falar de mais exemplos de integrais definidas, pessoal. Então, até o próximo. Lembra de compartilhar esse vídeo com seus colegas de turma e podem deixar aqui suas dúvidas ou comentários, né, aqui no comentário, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo.